rapaziada, para mais um Preto com Verde deste final de semana dos jogos do dia 23 e 24 de julho. Foi uma semana bizonha, semana tenebrosa. Tá aqui o nosso resultado, menos 4%, levou o lucro do mês inteiro. A lição que fica é que essas competições europeias realmente não dá para a gente investir muito. E o que falar sobre o Fylkir, Isso aqui é uma porcaria! que tomou 2 gols do KV, do Vikingur, que não fez, do Jaro, que teve gol anulado. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! E, principalmente, o Bodo, né? Que mereceu perder. Parabéns pro Bodo. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Então, bora lá que tem muito jogo bom esse final de semana. Separei aqui bastante jogos de sábado e de domingo. Vamos começar para o vídeo também não se estender. Lembrando, baixe o aplicativo do 365 Scores para ter as notificações, push, é totalmente gratuito, o link está aqui na descrição do vídeo. E siga a loja de camisetas aqui do Brother Rafael, Sugo Store 7 em todas as redes sociais para adquirir essa camiseta do Bola de Ouro. Essa dica eu dei lá no Twitter também, quando estava 1,75 para o Benzema ganhar a bola de ouro. Então bora lá para as dicas deste final de semana, começando no primeiro jogo. Nós vamos na segunda divisão do Japão, Grula contra Machida Zhelvia. Eu escolhi aquele mercado especial da Betano a 1,65 do ambos ou over. Então, esse jogo tem uma grande tendência de ambos. O Machida já nos deu o green no ambos marcam na semana passada. E agora ele pega o Machida, que está em oitavo colocado. O Grula é o 19º, só que na forma recente, os dois estão ali pertinho, 12º e 18º. Então, em casa, o Grula tem feito seus gols. O último jogo entre eles foi pela Copa do Imperador, foi 3-1 para o Grula. Então, o Machida vem com sangue nos olhos aí. Vamos neste ambos ou over da Betano a 1,65. Segundo jogo ainda na J2, Vegalta contra o Vevaren. Ambos marcam a 1,72 na Bet365. Por isso que é importante a gente ter sempre cadastro em duas casas, porque as odds elas variam. Essa odd na Betano estava a 1,70. Aqui a gente ganha 0,02, pegando na Bet365 a 1,72. Um jogaço deve ser entre o Vegalta e o Vevaren. É o terceiro contra o quarto colocado. Na forma recente, o Vegalta é o líder e o Vevaren é o sétimo. Mas o Vegalta vem tomando seus golzinhos tanto dentro de casa quanto fora de casa. O último jogo entre eles foi 2-0 para o Vegalta na casa do Vevaren. Então a gente tem aí a chance de gols nesse jogo. Eu ia em over 2, mas eu preferi escolher o ambos marcam a 1,72 porque o Vegalta tomou gol do Ryukyu e do Grula, que são dois times ruins, né, que estão em recuperação, mas tomou gols, então, de um time bom como o Vevaren, ele deve tomar também. Terceiro jogo, nós vamos para a segunda divisão sueca, Brage contra Halmstad. O Halmstad é a terceira semana seguida que vem com a gente aqui, vamos manter o que está dando certo. Ambos marcam 1,70 na Bet365, odd na Betano 1,65. Então vamos aproveitar essa diferença de odds aqui para a gente ganhar 0,05. O Brage em casa é o campeão de 1-1, tá? Ele tem muitos jogos de 1-1 em casa. Último jogo 1-1, 2-1, 0-0, 4-0, 3-1 e o Halmstad fora. Tem tomado gol de todo mundo, já tem nos dado o green, então vamos manter aquilo que está dando certo. O próximo jogo, então, vai ser na Islândia, IBV contra Leiknir, aliás, Leiknir contra IBV, às 11 da manhã. Eu escolhi o mercado de mais de 2,5 nesse jogo a 1,67. Não, só um pouquinho que esse jogo aqui é no domingo. Não, o nosso terceiro jogo é Pepo e TPS, na Finlândia. Tá? Pepo e TPS, na Finlândia, 11 da manhã de amanhã. Eu criei uma aposta na Bet365 que é vitória do TPS e mais de 1,5 gols. Essa odd está menor na Betano também. Então, o TPS é o líder
Vamos confirmar aqui. O TPS é o líder, o Pepa é o 10º. Na forma recente, o TPS é o segundo, o Pepa é o 11º. Grande chance de um 2-0 ou mais para o TPS, que foi o último resultado que ele vem fazendo 2-1, 2-0, 1-0 contra o Knistan, que é um time bom. E o Pepo tem perdido para todo mundo e tem tomado 2 gols ou mais. Contra os ruins tem empatado 3-3, 2-2, sempre toma 2 gols. O 2 gols do TPS estava abaixo, por isso que eu acabei colocando a vitória e 2 gols na partida. Bora pro nosso. Agora é o quinto jogo. Ainda na Finlândia, PIF Vargas contra Gnistan. Eu escolhi também um criar aposta que não tem na Betano, que é o vencer um dos tempos do Gnistan e mais de 2 gols na partida. O Gnistan é o terceiro colocado, enfrentando o último colocado, e na forma recente o Gnistan é o quinto. Então, o PIF Vargas em casa ganhou apenas do penúltimo colocado, que é o PK35. Os outros jogos ele perdeu de 3-2, 2-0, 2-0. Então vem tomando 2 gols e vem perdendo as partidas em casa. E o Gnistan fora vem vencendo as suas partidas. Ganhou do Jaro, empatou com o Michele, que é o MP, e ganhou do Ekenas, do EIF. Ainda amanhã, 1 da tarde, Noruega, campeonato norueguês, Rosenborg e Tromsø. Nós vamos aqui na Bet365, e é um mercado que tem na Betano também, o time com mais escanteios. Eu escolhi então o Rosenborg ter mais escanteios do que o Tromsø, porque em casa o Rosenborg pressiona muito mais e o Tromsø cede bastante escanteios. O Rosenborg é o quinto, o Tromsø é o 14º na zona de rebaixamento. Então tem grande chance da vitória do Rosenborg, mas a odd estava muito baixa, então eu coloquei a pressão do Rosenborg gerando escanteios. No último jogo entre eles, na competição, tivemos aqui 9 escanteios para o Rosenborg e 2 para o Tromsø. Então tem grande chance de bater, essa odd até está bem alta a meu ver. Vamos para a nossa querida MLS na noite de sábado. Os últimos 2 jogos do sábado são na MLS, Houston Dynamo e Minnesota United. Eu escolhi o ambos marcam a 1,62 desse jogo. Mesmo o Dynamo sendo um time bem fraco, bem ruim em casa, ele tem marcado seus gols, marcou gol nos últimos 4 jogos em casa. E o Minnesota fora, eu acho que o Minnesota vai ganhar essa partida. Eu iria até no 1,5 do Minnesota. Mas fora de casa, ele vem de 5 ambos marcam seguidos. E os últimos 2 jogos entre essas equipes, em 2020 e 2021, acabou com 2-2 e 2-1. Ambos marcam também. E o último jogo da noite, 11 da noite do sábado, o Real Salt Lake contra o Dallas. Eu escolhi o empate ou vitória do Salt Lake, mais de 1,5 gols, porque o Dallas é muito fraco fora de casa, mesmo ele estando bem em recuperação. Nos últimos 5 jogos, ele ganhou só do Orlando City fora de casa. Teve um 2-2, perdeu 3-1, 2-2, 2-1. E o Salt Lake em casa não perdeu nos últimos 5 jogos. Teve um 0-0 com o Columbus Crew, que é um bom time, mas no mais ele ganhou, empatou e fez mais de 2 gols. Então, essa odd eu achei muito boa em 65 na Betano. E quem quiser ir no 1,5 do Salt Lake também, eu acho que deve bater 2 gols do time. Beleza? Então, agora vamos para o domingo. Domingo, 4h15 da manhã na Austrália. O Brisbane Under 21 contra o Queensland Lions. Essa odd que eu escolhi é de 1,65 na Betano. Não encontrei o jogo na Bet365. Vitória do Lions. E mais de 4 gols na partida. Beleza? Vamos confiar então aí na vitória do mandante, do líder Queensland Lions, disparado, melhor ataque contra a segunda pior defesa, só perde para o Capa-Bala. O Brisbane em casa tomou 5, tomou 3, tomou 6, tomou 2, tomou 2, e o Queensland fora teve 2 empates em 1-1, mas foi contra os times de cima da tabela. Contra os mais de baixo foi 3-1, 4-3, 4-0. Então vamos confiar na goleada do Lions. O próximo jogo que eu escolhi é no J2 da Japão, 6 da manhã. É Tóquio Verde contra Yokohama FC. O mercado que eu escolhi aqui foi vitória ou empate do Yokohama e mais de 1,5. Tá? O Tóquio vem numa recuperação muito boa.
ele ainda é o 11º colocado, ele vai enfrentar o segundo colocado, que é o Yokohama, mas ele vem numa recuperação muito boa, é a quarta melhor forma. Só que o Yokohama não perde fora. A única derrota fora dele nos últimos 5 jogos foi pro Albirex 3-0 em maio, e teve uma derrota na Copa do Imperador. Mas ele não perde normalmente fora de casa. E o Verde vem fazendo seus gols e vem empatando, mas nos últimos 5 jogos entre eles, o Yokohama tem 4 vitórias e uma derrota apenas. Então vamos confiar nesse 1x e mais de 1,5 a 1,87 na Betano. 8 da manhã, segunda divisão sueca, o Broma contra o Norrby. O Broma que nos deu o green do ambos marcam, porque estava jogando fora de casa, agora vai jogar em casa contra o Norrby. Eu fui em 2 gols do Broma. Eu acho que esse jogo vai ser 2-1, vai ter ambos, vai ter over, mas eu escolhi o 2 gols do Broma a 1,87 na Betano, porque o Broma em casa é muito bom, é um time que faz bastante gols, diferente do Norrby, que é o 11º colocado. Os últimos 5 jogos em casa, o Broma fez 2-1, 4-2, 4-1, teve apenas 1-1 e 5-0. E o Norrby tomou 2 do Trelleborgs, 2 do Breige, 1 do FC e 2 do Oster. Então por isso que eu escolhi o 1,5 do Broma Pojkarna. Noruega, segunda divisão, 10 da manhã. É o jogo que eu escolhi, é o Fredrikstad contra o Grorud. É um dos piores times da competição. O Grorud é o penúltimo colocado, uma das piores defesas contra o 10º, que é o Fredrikstad. Só que a forma do Fredrikstad é muito boa. Ele está em 9º, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos e tem feito muitos gols. Então eu escolhi 2 gols do Fredrikstad e 3 gols no jogo. Essa combinada aí, se você montar no criar aposta, tem que ser 2-1, 3-0 em diante, enfim. Deu odd 1,62 na Betano. O Grorud fora tomou 4-0, 3-2, 2-1, 2-2 e 3-2. Ou seja, sempre tomou 2 gols do time mandante e sempre teve over 2,5 nos jogos. Agora sim, o jogo da Islândia, que eu falei, o Leiknir contra o IBV. O mercado que eu escolhi neste jogo aqui foi o over 2,5 a 1,675 no mercado asiático da Bet365, porque esses dois times têm um histórico muito bom de over. O Leiknir em casa, os últimos jogos na casa do Leiknir, apenas um não bateu o over 2,5, mas foi em 2015. Os últimos jogos realmente têm sido de over 2,5. Se a gente olhar aqui o IBV, que é o visitante, ele tem nos últimos 5 jogos apenas um não bateu. Os dois times, apenas dos últimos 5, um não bateu o over 2,5, então eu vejo com muito valor essa odd. Deve bater o ambos e over, como sempre, na nossa querida Islândia. O próximo jogo, então, na Suécia, meio-dia e meia, Kalmar contra Elfsborg. Eu escolhi o handicap 0,0, que é o empate anula do Kalmar. Essa odd está 1,89 na Bet365. Está bem mais abaixo na Betano, está 1,80. Por que eu escolhi? Mesmo os dois times eles estando em sexto e nono, o Elfsborg está envolvido na Liga Europa. Liga da Conferência, né? A Conference League. Ele tomou 4-1 do Molde na Noruega, agora o jogo vai ser na Suécia. Ele teve jogador expulso, ele precisa buscar uma vantagem bem grande. Então acho que ele vai poupar nesse jogo contra o Kalmar. E o Kalmar, fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um para o Norrköping em abril. Ganhou 2-0 do Hammarby, ganhou 1-0 do Djurgården, que é um time muito bom, ganhou do Varnamo e empatou em 1-1 com o Sirius. E o Elfsborg fora vem aí de 5 jogos, onde ele ganhou só em maio também, 1º de maio. Ele vem de uma derrota 2-0 com o Sirius, empate em 2-2 com o Nork, empate 1-1 com o Haken e tomou 3 do Hammarby, já poupando para esse jogo contra o Molde. Então eu acho que ele deve poupar de novo contra o Kalmar, por isso que eu escolhi o empate anula do Kalmar. Chegando ao fim, então, as nossas dicas aqui, Campeonato Norueguês, primeira divisão, Kristiansund contra a Odd BK. Eu escolhi vitória ou empate do Odd BK, porque o Kristiansund é hoje o lanterna da competição, tem 1 ponto em 12 jogos. O Odd BK é o 9º, e na forma recente o Odd é o 7º.
fez 7 pontos nos últimos 5 jogos. Eu acredito que ele não deve perder esse jogo pro Lanterna em casa. Então, o Kristiansund perde para todo mundo. Não fez nenhum, fez um ponto ainda, tem um empate. E o Odd fora, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele ganhou todos, só perdeu para o Molde 3-0, que é o líder, obviamente. E falando em Molde, se liga na dica do Vini aí, que vai mandar uma odd do jogo do Molde, que é também às 13 horas contra o Sandefjord. Fala aí, Vini. Fala Zé, seguidores do canal, aqui é o Vinícius, @ViniAndre no Twitter. Estou aqui para passar uma dica do jogo de domingo do campeonato da Noruega da primeira divisão. Uma combinada na Betano, onde o líder Molde enfrenta fora de casa o Sandefjord. O Molde fora de casa não perdeu ainda em 2022, já o Sandefjord vem de 6 jogos sem vitória em casa. A outra dica é o over 2,5 gols, onde o Molde, nos últimos 5 jogos fora de casa, 4 teve over 2,5, e o Sandefjord, nos últimos 5 jogos, em todos bateu o over 2,5. Além do que, no último confronto direto, os últimos 2 jogos em 2021, foi 3-1 para o Molde. A combinada tem uma odd de 1,85 na Betano, e essa é a minha dica. Um abraço. Boa dica do Vini, então. Mesmo achando que o Molde vai poupar, porque tem jogo também europeu no meio da semana, eu também acho que ele não deve perder esse jogo e vai sair muitos gols. Última dica, então, do domingão, que é Flavik e Akureyri na Islândia, 2 da tarde, mais de 2,5 gols a 1,62. Essa dica é devido também aos times da Islândia terem muitos gols, fazerem muitos gols, tomarem muitos gols, que Keflavik é o terceiro melhor na forma de over 2,5. Nos últimos 5 jogos apenas um não bateu, e o Akureyri é a mesma coisa. Apenas dos 5 jogos, apenas um não bateu. Então o Keflavik teve apenas, dos últimos 13 jogos, 3 under 2,5, e o Akureyri teve 5 under 2,5. Os dois times têm uma média excelente de gols marcados e sofridos. E no histórico recente, 3-2, 3-1, 2-1, 4-1, 2-1. A Islândia sempre chove bastante gols. Então são essas dicas para esse final de semana. Um vídeo um pouco longo porque tem bastante dicas. Se inscreva no canal, clique aqui, se inscreva na Betano também, faça o seu depósito com o link do Rei, tem bônus da 365 para quem faz o primeiro depósito. E siga-nos nas redes sociais. Grande abraço e tamo junto!